esse discurso há pouco de Alexandre de Moraes, ele segue firme no seu propósito, né? Fabiola, ele fez todo um apanhado teórico sobre a Constituição de 88, sobre a separação dos poderes, para dar um recado. Qual o recado de Alexandre de Moraes ali? O judiciário, a independência e a autonomia do judiciário é que garantem o país ficar livre do golpismo. Né? É isso que ele coloca, que a Constituição de 88 livrou o país dos sucessivos golpismos armados e que parte muito fundamental e importante disso é a autonomia do Poder Judiciário, o reforço do Poder Judiciário, que foi equiparado pela Constituição de 88 ao Legislativo e ao Executivo. Mas aí a gente precisa entender essa fala teórica do Moraes no contexto em qual ele está inserido. Ele tá passando um momento em que ele está muito acuado. Porque quando ele manda Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar, numa decisão que foi questionada pela opinião pública, por editoriais dos jornais, não pela decisão em si, mas pelas cautelares que as motivaram, que eram muito amplas, ele ficou muito acuado e deu muita força para a oposição no Congresso Nacional, tanto que eles fizeram o que fizeram, né? Paralisaram a casa. Por dias estão aí encaminhando projetos que podem ser importantes e preocupantes, como o fim do foro privilegiado e a própria anistia. Então, Moraes está muito, ele ficou acuado. Na visão de alguns líderes de oposição, ou mesmo pessoas do Centrão, é como se Alexandre de Moraes, com essa movimentação política que ele fez ao mandar Bolsonaro para domiciliar um pouquinho antes da conclusão do julgamento, a gente já vai falar, o julgamento está entrando em alegações finais, é como se ele tivesse tirado o tarifaço do Donald Trump do colo de Eduardo Bolsonaro e colocado no colo do Supremo Tribunal Federal, porque tensionou ainda mais a relação com os Estados Unidos. Então, o que a gente percebe, e aí, juntando o discurso dele com a nossa conversa inicial, esses ataques do governo americano e mesmo essa defesa tão veemente da Gleisi, e do ministro Moraes e do próprio governo, tem muito a ver com política interna. Para o governo, neste momento, é muito importante defender o Moraes. Não é à toa que o Lula veio a público, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizer que ele é muito importante para defender a democracia, porque o governo precisa, de novo, tirar o tarifaço do colo do STF e jogar no colo do Eduardo Bolsonaro, porque, afinal, foi ele que, com toda essa gestão junto ao Trump, pelo menos deu um motivo, né, ou a desculpa, para que Trump fosse lá e sancionasse o Brasil com tarifas mais altas que o restante do mundo. Então, você tem uma disputa política aí, de quem fica a responsabilidade pelo tarifaço entre a direita e o governo. Ó, 11h01, Alexandre de Moraes segue falando nessa homenagem, e aí é forte também, né? Porque a gente tem visto aí o meio jurídico que se divide um pouco, né? Tem muitos elogios a Alexandre de Moraes, como até ouvimos aqui recentemente, um jurista falou que fez questão de dizer a ele pessoalmente, o Marlon Reis, que é juiz aposentado, o autor da Ficha Limpa, inclusive, ele falou assim, estive recentemente com Alexandre de Moraes e dei parabéns à coragem que ele tem tido, né? E aí Alexandre de Moraes, no seu discurso, fala sobre isso, ele fala de maneira forte, o Brasil deu um basta a essas ameaças. Deu mesmo? Vamos entender. A gente vai ao intervalo para quem está conosco na TV, mas a gente segue aqui pelo YouTube, inclusive com a análise de Josias de Souza. Vamos lá, Josias. O Brasil deu um basta a todas essas ameaças, Alexandre de Moraes vem enfrentando isso. Ele, no discurso dele, dá a entender que ele está, inclusive, à frente dessa briga, né? Ele não foge à luta, parece. Não foge, está cumprindo lá a sua obrigação, né? Mas não demos um basta ainda, né? Estamos numa fase de transição muito difícil, muito complicada para o Brasil. O ministro acerta no diagnóstico que faz quando passeia pela historiografia nacional. Aí diz lá que o Brasil pode se alegrar porque tem consciência jurídica e institucional e faz um divisor de águas, né? Ele apresenta a Constituição de 88 como um marco histórico, né? E ele identifica ali uma autocrítica do legislador. Acha que o legislador se deu conta ali de que o modelo anterior permitia a governos populistas fecharem o Congresso quando bem entendessem, né? Então, para evitar que o populismo se juntasse às armas, recorresse às armas para
anular o legislativo, os constituintes de 88 reforçaram o judiciário. Esse diagnóstico está perfeito. Aumentou-se ali, deu-se ferramenta para que o judiciário exercesse adequadamente o, 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 os freios e os contrapesos que devem regular um regime democrático. Ocorre que, desde então, a situação evoluiu e a democracia brasileira ela se mostrou disfuncional quando teve que dar respostas aos beneficiários diretos do modelo democrático, que são as pessoas, os brasileiros, o povo brasileiro. E verificou-se que o regime democrático no Brasil era feito de 3 poderes e milhões de impotências. Então, a população flertou com o conservadorismo populista, elegeu o Bolsonaro para a presidência da República, deu no que está dando, e hoje o judiciário está sob a ameaça do legislativo de ter suprimidas as suas atribuições. Estão agora lá os parlamentares tramando contra o judiciário. Então, essa realidade pode mudar a qualquer momento. Né? Não é certo que o Supremo tenha recebido poderes que recebeu da Constituição de 88 e vai continuar com esses poderes. Né? Hoje, nesse momento, há uma aliança do bolsonarismo com o patrimonialismo no Congresso Nacional para justamente retirar os parlamentares da área de atuação do Supremo. Então, tem uma organização criminosa aí em andamento, uma junção de interesses para justamente quebrar as pernas do Supremo, para suprimir poderes do Supremo. Então, o ministro está enganado quando supõe que esse modelo de 88 está a salvo de mudanças. Não está. Então, é preciso que conclua esse julgamento, mande para a cadeia os golpistas e que depois a sociedade continue alerta, porque as ameaças elas são vivas, mais vivas do que nunca, Fabiola.